Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai abrir a caixa de ferramentas da gestão estratégica. A ideia aqui é bem simples: pegar aquelas teorias que parecem super complexas e transformar em algo prático, sabe? Ferramentas para ajudar a definir um futuro e, mais importante, garantir que a gente chegue lá. Se alguém já se perguntou como os grandes líderes conseguem navegar na incerteza, o lugar é aqui. Vamos nessa? Essa aí é a pergunta que vale US$ 1 milhão, né? No mundo que muda o tempo todo, a linha que separa o sucesso do fracasso muitas vezes se resume a duas coisas bem básicas: saber para onde se está indo e ter a capacidade de ajustar o curso no meio do caminho. E é exatamente aí que o planejamento e o controle entram em cena como os protagonistas da história. E para a gente não se perder, olha só o nosso roteiro. A gente começa entendendo por que guiar a organização é tão importante. Depois, partimos para definir o rumo certo. Aí sim, abrimos a nossa caixa de ferramentas. Na sequência, a gente fala da arte do controle e, para fechar, vamos ver como medir aquilo que realmente faz a diferença. Um passo de cada vez. Então vamos lá. Começando pelo começo, pelo porquê da coisa toda. Antes de pensar em traçar um mapa, a gente precisa de uma bússola, certo? É aqui que a gente entende os princípios que dão um norte para qualquer organização. É o alicerce de tudo. Pensa em planejamento e controle como uma dupla dinâmica, sabe? É como se fosse o cérebro e o sistema nervoso de uma organização. O planejamento é o cérebro. Ele olha o mapa, define o destino e traça a melhor rota. Já o controle é o sistema nervoso. Ele fica o tempo todo monitorando a viagem, dando aqueles toquinhos no volante para garantir que a gente não saia da pista. Um simplesmente não funciona sem o outro. E se por acaso ainda resta alguma dúvida sobre a importância do planejamento, dá uma olhada nesse número aí, 84,33%. Sabe o que é isso? Numa análise de vários concursos públicos de administração, esse foi o percentual de provas em que o tema planejamento apareceu. Isso mostra que não é só papo de livro, não é? Na prática, uma das habilidades mais cobradas e valorizadas no mundo da gestão. Ok, já entendemos o porquê. Agora é hora de definir o onde. Afinal, uma jornada sem um destino claro é só passear à toa, né? E na gestão, esse destino é definido por três conceitos fundamentais que são tipo a estrela polar da organização. E esses conceitos são a famosa trinca: missão, visão e valores. Para simplificar, a missão responde por que a gente existe. É o nosso propósito hoje. A visão já olha lá na frente. É a foto do futuro que a gente quer criar, o onde a gente quer chegar. E os valores? Bom, os valores são o como, são as regras do jogo, aquilo que a gente não abre mão de jeito nenhum durante a jornada. Juntos, isso aí, forma o DNA da estratégia. Beleza? Com essa bússola na mão, o planejamento se divide em três níveis. Pensa numa pirâmide. Lá no topo, bem no topo mesmo, está o planejamento estratégico. É a visão macro, aquela visão de helicóptero de longo prazo. É onde a alta gestão olha lá para o horizonte e define as grandes montanhas que a organização vai escalar nos próximos anos. Só que ninguém escala uma montanha gigante de uma vez só. Esse plano grandão precisa ser quebrado em partes menores. É aí que entra o planejamento tático, o nível do meio da pirâmide. Ele desce para o nível dos departamentos, dos gerentes e traduz aquela visão de helicóptero em planos mais concretos de médio prazo para cada área. O que o marketing vai fazer e o financeiro? E, finalmente, a gente chega na base da pirâmide, lá no chão de fábrica, o planejamento operacional. Aqui é onde a coisa acontece de verdade, onde a borracha queima no asfalto. É o detalhe do detalhe, as tarefas do dia a dia, da semana, os cronogramas, as rotinas. É nesse nível que aquela grande estratégia lá do topo vira ação de verdade. Certo, já entendemos os níveis de planejamento, mas fica a pergunta: como na prática os líderes fazem a análise para criar esses planos? Bom, chegou a hora de abrir a nossa caixa de ferramentas. Vamos dar uma olhada rápida e desmistificar três das ferramentas de análise mais poderosas que existem. Pensa bem. Antes de planejar qualquer viagem, a primeiríssima coisa que a gente faz é olhar no mapa e se perguntar: tá, mas onde é que eu tô agora? Pois é, no mundo dos negócios, a lógica é exatamente a mesma. E para responder essa pergunta, existe uma ferramenta de diagnóstico que é um clássico. É a famosa análise SWOT, ou, em bom português, a análise fofa. É um nome simpático, né? FOFA, Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças. O que ela faz? Ela basicamente nos obriga a fazer um check-up geral.
A gente olha para dentro de casa, quais são nossas forças e fraquezas, e depois olha pela janela para o mercado, que oportunidades e ameaças estão por aí. O resultado é um raio-x preciso da nossa posição no tabuleiro. Ok, raio-x feito. Agora a gente precisa entender o campo de batalha lá fora. E para essa missão, o grande mestre é Michael Porter. A ferramenta dele, a das 5 forças, é tipo um radar super potente. Ajuda a gente a mapear todas as pressões da concorrência que dizem se um setor é bom para se estar ou um cão. Então, são essas 5 forças que moldam a competição em qualquer mercado. Tem a rivalidade com quem já está jogando, a ameaça de gente nova querendo entrar no campo, o poder de barganha dos compradores e também dos fornecedores, e, por fim, a ameaça de produtos ou serviços substitutos que podem simplesmente acabar com o nosso negócio. Entender esse jogo de forças é o segredo para achar uma posição vantajosa. Beleza, já entendemos onde estamos e como é o mercado, mas a maioria das empresas não vende uma coisa só, né? A pergunta é, onde a gente bota nosso dinheiro, nosso esforço? Para ajudar a responder isso, entra em cena a matriz BCG. E a sacada dessa matriz é que ela é muito visual. Ela divide os produtos em 4 caixinhas. As estrelas, produtos que estão bombando no mercado que também está bombando. Neles, tem que investir pesado. As vacas leiteiras não crescem muito, mas dão um lucro danado, geram caixa. Os pontos de interrogação são apostas, podem virar estrelas ou não. E por fim, os abacaxis. Esses não crescem e não dão lucro. É um jeito bem direto de ver onde colocar as fichas. Muito bem, mas de que adianta ter o melhor mapa do mundo se ninguém olha para ver se a gente ainda está na estrada certa? Pois é. Agora vamos falar da outra metade da nossa dupla dinâmica, o controle. É o check-in do progresso, o sistema que garante que o plano não vire só um pedaço de papel na gaveta. E o processo de controle é, na verdade, um ciclo simples de 4 passos que nunca para. Primeiro, estabelecer um padrão, uma meta. Segundo, medir o que está acontecendo de verdade. Terceiro, comparar o real com a meta. E o quarto, o mais importante, se houver um desvio, tomar uma ação corretiva. É esse ciclo que faz o plano se adaptar à realidade. Tá, mas o que a gente mede exatamente? Porque se a gente medir só o lucro, por exemplo, o risco de sacrificar o futuro pelo presente é enorme. O sucesso hoje tem várias faces. Por isso, vamos conhecer uma ferramenta que ajuda a criar um placar de jogo muito mais inteligente e equilibrado. Essa ferramenta é o famoso Balanced Scorecard, o BSC. A ideia, criada por Kaplan e Norton, é genial. Pegar a estratégia da empresa, que às vezes é uma coisa meio vaga, e traduzir isso num painel de controle, tipo o painel de um carro, cheio de indicadores claros que dão uma visão 360 graus da saúde do negócio. E o balanced do nome, o equilibrado, vem daí, porque ele nos força a olhar para 4 áreas ao mesmo tempo. A financeira, óbvio, mas também a perspectiva do cliente, eles estão satisfeitos? A dos processos internos, a nossa máquina interna está funcionando direitinho? E, crucialmente, a de aprendizado e crescimento. Estamos evoluindo para encarar o futuro? É um jeito de não focar só no lucro de hoje e esquecer do amanhã. E para fazer isso funcionar na prática, o BSC tem uma lógica, uma cascata. Tudo começa com o mapa estratégico, que desenha a história da estratégia. Dele saem os objetivos claros. Para cada objetivo, criamos indicadores e metas específicas. E, finalmente, os planos de ação, que é o que vamos fazer para chegar lá. É a conexão perfeita entre a visão e a execução. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação. Essas ferramentas não servem só para empresas gigantes. E se a gente usasse a ideia do Balanced Scorecard para a nossa própria carreira? Além do financeiro, o que mais a gente deveria medir? O desenvolvimento de novas competências? A qualidade do nosso networking? O impacto que a gente gera no mundo? Fica aí a reflexão. Muito obrigada pela companhia nesta análise